Olá, alunos! Na nossa videoaula de hoje, vamos tratar do tema Projetos Interdisciplinares, uma pedagogia da e para a infância. Hoje fala-se muito em projetos de ensino, projetos escolares, projetos institucionais. Mas, na verdade, o que existe é uma grande confusão entre esses termos. As pessoas na escola ou nas secretarias de educação tratam como se tivessem o mesmo significado. Também é um engano comum as pessoas tratarem a pedagogia de projetos interdisciplinares como se fossem as outras metodologias ativas, tanto da educação infantil quanto do ensino fundamental. Metodologias ativas como centro de interesses, temas geradores ou currículo por atividades são pensados como se fossem pedagogia de projetos, ou seja, a escola continua trabalhando com centros de interesse e com globalização de conteúdos, mas acaba denominando essa prática de pedagogia de projetos interdisciplinares. Uma diretora apresenta sua escola para um visitante. Ela o acompanha até uma das salas de aula. O visitante observa as crianças e a professora. A diretora orgulhosamente afirma: "Esse é o meu projeto de ensino." Muitas vezes, os professores chamam de projetos toda e qualquer proposta docente que eles idealizam e realizam com seus alunos. Mas, na verdade, esses projetos de ensino podem ser chamados de planos de estudos, mas ainda não são pedagogia de projetos interdisciplinares. O planejamento de eventos comemorativos na escola, às vezes, também é chamado de projetos. Eles podem reunir professores, alunos e funcionários num planejamento participativo, democrático, coletivo. Podem até serem inseridos como projetos institucionais, mas também ainda não são pedagogia de projetos interdisciplinares. A confusão continua porque muitos dirigentes educacionais buscam o modismo pedagógico, ou seja, aquela proposta, aquela metodologia ativa que está sendo mais comentada, de vanguarda, para não ficar fora de moda. A pedagogia de projetos interdisciplinares não é um modismo pedagógico. Ele não vem para revolucionar a escola e superar tudo que a escola já fez até então. Sua história, sua didática, sua prática com professores, alunos e comunidade escolar. Não é que nem aquele comercial de produto de limpeza em que a dona de casa se vê convencida pelo vendedor a substituir os seus produtos que já usava convencionalmente por um novo revolucionário que vai substituir com grande vantagem todos aqueles que ela utilizava antes. Para que não nos frustremos com expectativas além do alcance da pedagogia de projetos interdisciplinares, é importante que nós conheçamos a fundo o que é a pedagogia de projetos e como aplicá-la na escola, para que a gente não faça uma prática impensada, sem reflexão, sem o estudo. Porque, sendo assim, ela vai esmorecer ao longo do ano e logo vai ser substituída por uma nova prática pedagógica em voga, sem criar tradição na escola. Por isso, agora vamos conhecer um pressuposto teórico dos mais importantes para entendermos a pedagogia de projetos, que é a concepção de infância. Sempre que desenvolvemos um protótipo, tanto na indústria de produtos quanto na indústria cultural, nós pensamos no público-alvo, no consumidor. Pesquisamos
Qual o seu interesse, o que ele conhece, como ele é, quais as suas expectativas. O mesmo acontece com as pedagogias e com as metodologias. Elas também são pensadas para um público-alvo. Esse público-alvo são as crianças, são os alunos na escola. Não querendo simplificar o processo educativo, tornando-o igual ao processo de fabricação de produtos e comercialização. Mas, na verdade, as metodologias se pautam numa ideia de infância, de criança, de como ela aprende e de como ela deve ser educada. O problema é que existem diversas formas de encarar a criança e sua infância. Portanto, existem várias formas também de pensar a sua educação, a forma de ensinar, a forma de avaliar, como abordar um novo conteúdo. As concepções de infância foram sofrendo transformações ao longo do tempo. Algumas práticas sociais da sociedade adulta em relação à criança foram se extinguindo. Outras permaneceram até os dias de hoje sob diferentes formas e outras ainda foram se agregando com o desenvolvimento da filosofia, da educação, da ciência e da tecnologia. Para Hayward, concepção de infância é algum entendimento em nível teórico do que é ser criança que relaciona ideias contrastantes sobre questões fundamentais, tais como a duração da infância, as qualidades que diferenciam ou aproximam os adultos das crianças e a importância atribuída a essas diferenças e semelhanças. Assim, a concepção de infância são as expectativas que a sociedade adulta tem em torno das capacidades das crianças. A história da infância se torna um campo de estudo privilegiado para que possamos acompanhar a trajetória dessas concepções de infância ao longo do tempo, em determinadas sociedades, em determinados tempos históricos. Então, agora vamos conferir uma amostra de imagens que vai apresentar a importância do estudo da história da infância para que possamos entender como essa concepção foi se transformando. Houve épocas em que a mortalidade infantil era encarada com naturalidade, pois as crianças eram vistas como seres frágeis. Quando sobreviviam, se fossem abastadas, eram vestidas com roupas da moda da época. Batas e coeiros quando bebês e roupas de adulto em miniatura quando podiam andar. Deviam obediência sem direito à contestação, aos pais e aos mais velhos. Era costume, em países da Europa, especialmente a partir do século XVIII, as crianças recém-nascidas serem entregues a amas de leite e morarem em suas casas, voltando à casa dos pais apenas aos 7 anos de idade. De lá para cá, pelo menos teoricamente, a concepção dominante de criança e de infância tem mudado. A taxa de mortalidade infantil em muitos países desenvolvidos e em desenvolvimento vem diminuindo e também, proporcionalmente a isso, a expectativa de vida dos bebês também vem crescendo. Também as brincadeiras, os brinquedos, a forma de vestir da criança também tem mudado. Hoje, os jogos eletrônicos e a televisão são os preferidos. Também a relação do adulto com a criança sofreu transformações. As crianças hoje são admitidas para planejarem, para exercerem atividades e também para opinarem nas mesmas circunstâncias dos adultos. A classificação das concepções de infância. Então, agora vamos ver as 4 concepções de infância classificadas pelos autores Dalbert, Pense e Moss. São 4 tipos de concepções de infância da nossa sociedade contemporânea. A criança como reprodutora do conhecimento, da identidade e da cultura. A criança é considerada pronta para aprender. O processo de escolarização é que vai levá-la ao sucesso da vida adulta. Ela é considerada um ser incompleto, ela vai da incompletude até a maturidade.
Também ela vai estar em um processo lento de autonomia gradual. A criança é levada a reproduzir os valores de um capitalismo global. Competitividade, individualismo, flexibilidade para se adaptar às mudanças no mercado de trabalho, um trabalho remunerado e o consumo. Essa concepção de criança e de infância vai necessitar de uma escola que reproduza a vida adulta. Nessa escola, o papel do professor é aquele de transmitir conhecimentos, fazer com que o aluno preste atenção, que ele reproduza, que ele copie, que ele tenha disciplina, que ele permaneça imóvel, que tenha uma disciplina do corpo, da mente e também da vontade. Vamos conferir as características dessa concepção de infância na próxima animação. Podemos perceber na animação que a cultura escolar se sobrepõe à cultura de infância. Mas o que é a cultura escolar? A cultura escolar, tradicionalmente, tem como sujeito o aluno e o enxerga como aprendiz por natureza. Ela também tem um objeto de estudo. Esse objeto de estudo é a didática, é o como ensinar e o como a criança pode aprender. Também ela pensa em termos de relação. As relações dentro da cultura escolar são aquelas travadas entre o professor e o aluno, entre o ensinar e o aprender. A instituição por excelência da cultura escolar é e sempre foi a escola, e o seu profissional, o professor. A cultura de infância, na tentativa de resistir às metodologias tradicionais da cultura escolar, tem as seguintes características. Ela tem como sujeito não o aluno, mas sim a criança e a sua infância. Ela tem como objeto de estudo a aprendizagem em contextos coletivos. Ela também tem uma relação. Essa relação é a interação da criança, mas da criança com outra criança, da criança com o adulto e da criança com materiais e ambientes. Várias instituições foram pensadas a partir da concepção de infância. Jardins de infância, escolas infantis, escola-ateliê, escola-oficina, várias denominações. Também os profissionais foram diversificados. Podem se chamar educadores, professores, atendentes, jardineiras, enfim, uma diversidade de opções. A concepção romântica de infância. Essa concepção romântica de infância pensa na criança a partir da filosofia romântica. Nós podemos nos reportar à criança russoniana, aquela que é boa por natureza e a sociedade é que a corrompe. Ela tem a crença na capacidade de autorregulação da criança. Ela também tem conceitos abstratos e gerais e universais para as crianças, ou seja, o mesmo conceito vale para toda e qualquer criança. A ideia de infância é para todos. Podemos conferir as características dessa concepção romântica de criança através do poema Meus 8 Anos, de Casimiro de Abreu. Preste atenção e você vai perceber que a ideia de infância está associada à felicidade. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonho, que flores. Aquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do despontar da existência.
respira alma, inocência, como perfumes à flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor. Que auroras, que sol, que vida, que noites de melodia naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar. O céu bordado de estrelas, a terra de aromas cheia, as ondas beijando a areia e a lua beijando o mar. Ó dias da minha infância, ó meu céu de primavera, que doce a vida não era nessa risonha manhã. Percebemos que as qualidades da infância estão ligadas à inocência, à pureza, ao coração aberto e também às vivências junto à natureza. Podemos acompanhar que ao longo do século XX, os conceitos científicos tiveram grande influência nas mudanças das concepções de infância. E daí nós teremos a concepção científica de infância, incrementadas pela medicina e pela psicologia do desenvolvimento infantil. Essas ciências traçaram etapas do desenvolvimento com características bem específicas que demarcam o processo de desenvolvimento da criança, tanto físico quanto mental, emocional e social. Classificações psicológicas são atribuídas à criança, tais como criatividade, autoestima e espontaneidade. Também o cuidado materno exclusivo é considerado ideal, especialmente pelo autor John Bowlby, e criticado pela autora Cheryl Ice. Esse cuidado materno exclusivo significa dizer que a mãe deve ser a única que deve cuidar e educar a criança nos primeiros anos de vida. Esse apego às etapas do desenvolvimento traçados pela psicologia pode ser perigoso, porque os pais, os avós, os educadores podem acabar desvalorizando a criança porque não consideram que ela tenha um comportamento adequado de acordo com as características estipuladas como sendo normais para a sua faixa etária e para a sua etapa de desenvolvimento. Também pode ser perigoso porque às vezes os pais, os avós e os educadores supervalorizam as características que a criança apresenta. Até porque passam a comparar essa criança com as gerações passadas, ou seja, consideram que tudo que a criança faz é uma descoberta totalmente diferente e, portanto, algo novo, algo com grande valor, considerando essa criança um pequeno gênio ou alguém muito especial, diferente dos seus colegas e dos seus amiguinhos. Isso tende a fazer com que a criança tenha dificuldades de se adaptar na escola, como vamos apresentar no caso a seguir. Eu não sei, eu acho que o meu filho ele não vai se adaptar nessa escola, porque as outras crianças elas são muito infantis em relação ao meu menino. Enquanto elas só brincam, ele já sabe as cores, os números, as letras do alfabeto. Ter conhecimentos acadêmicos não significa ser mais inteligente ou estar acima da média em termos de desenvolvimento intelectual, físico ou social. Observem que a professora teve que ter argumentos para convencer o pai que o seu filho é tão inteligente
quanto as crianças da sua idade. Os professores devem estar preparados, porque muitos casos iguais a esse vão aparecer em sua sala de aula. Confira a animação. Alô? Oi, mãe. Tudo bem? O Juninho? O Juninho é um menino prodígio, faz coisas que as outras crianças nem imaginam. É o máximo. Nunca vi igual e... Verificamos que é preciso ter cuidado quando diagnosticamos que uma criança está acima da média em seu desempenho intelectual, social, emocional. Por isso, professor, tenha bastante cuidado com as situações que forem aparecer no seu dia a dia. Concepção da criança como co-construtora do conhecimento, cultura e identidade. Essa concepção de infância considera que a criança é uma categoria social. A infância faz parte de um grupo. Esse grupo se constrói a partir da história, da etnia, da cultura, da sociedade, dos gêneros. Ela é construída também pela criança e para a criança. Então, não podemos considerar que existe uma infância, mas sim as infâncias, situadas, localizadas, histórica e culturalmente. Também, essa concepção de infância não considera que o cuidado exclusivo materno seja o ideal para a criança, mas sim que ela precisa desde muito cedo estar inserida na sociedade, através das escolas infantis e outras instituições, a ampliação da família nuclear, enfim, o contato com outras crianças, crianças da mesma idade, crianças mais velhas e também adultos. As crianças são consideradas sujeitos de direitos, são consideradas cidadãs, fazem parte da família, mas também são separadas dela. Têm seus próprios interesses, suas necessidades, suas vontades. É justamente fundamentada nessa concepção de infância como co-construtora do seu conhecimento, da identidade e da cultura, que a pedagogia de projetos interdisciplinares vai se fundamentar. Porque ela vai partir do interesse da criança, daquilo que a criança acredita ser necessário para ela, e não o adulto. Não é mais aquela escola voltada ao adultocentrismo, e sim voltada à criança. O centro é a criança, suas necessidades e seus interesses. Vamos conferir então nossa dica de estudos de hoje. É o filme Buscas e Sonhos de Adolescente, do diretor Pavel Kutsky, da distribuidora Paulinas Comep. É um trecho da animação Duelo, Luta contra a Massificação.
Depois de assistir o trecho, faça uma reflexão sobre a diferença entre a cultura escolar e a cultura de infância. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Muito obrigada!